Olá, vamos iniciar mais um dia de leitura da cultura do jejum. Hoje estamos no 10º dia. O primeiro e o último Adão. As Escrituras fazem uma analogia entre Adão e Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, referiu-se assim ao primeiro homem, Adão, que prefigurava aquele que havia de vir. Romanos 5,14. O apóstolo, em sua primeira epístola aos Coríntios, também se referiu não só ao primeiro, mas também ao último Adão. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 45 ao 49. O primeiro Adão é fácil de identificar. Trata-se do primeiro ser humano criado por Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Ele foi chamado de Adão. Gênesis 2:19. Quem, porém, é o último Adão a que o apóstolo se refere? Paulo falava de Cristo e deixa isso claro definindo contrastes entre o primeiro e o último. Enquanto o primeiro só é um ser vivo, criado que recebeu vida, o último é ser vivificante, que tem o poder de dar vida aos outros. Enquanto o primeiro, em ordem cronológica de aparição, é chamado natural, o último é chamado espiritual. Enquanto o primeiro é denominado como terreno, por ter sido criado da terra, o último é denominado celestial. Outro detalhe que não pode ser ignorado é que o último é também chamado de segundo homem. O primeiro Adão é o ser vivente, o último Adão é um espírito vivificante. O primeiro Adão é natural, o último Adão é espiritual. O primeiro Adão é terreno e o último Adão é celestial. Somadas essas características, questiona-se: quem é a única pessoa apresentada na Bíblia que, sendo homem, também é um espírito vivificante em vez de ser vivo? É espiritual em vez de natural e é celestial em vez de terreno? Os detalhes fornecidos convergem necessariamente para uma única direção: Cristo. Não se trata, porém, de uma comparação entre as pessoas, tampouco as suas atitudes, mas sim entre os papéis que cabia a cada um desempenhar. O primeiro Adão foi criado para ser o cabeça de raça, uma espécie de protótipo, de matriz reprodutora. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Com qual propósito? Reproduzir seres semelhantes a si, que manifestassem a mesma semelhança divina que ele carregava. O pecado, entretanto, deformou o molde original, e a produção em série foi toda comprometida. Romanos 5:12. Razão pela qual todos os homens se tornaram pecadores por natureza. O último Adão, Cristo, é assim chamado em uma analogia aos papéis. Ele não veio somente para perdoar os pecados da linhagem do primeiro Adão, antes para ser um novo cabeça de raça, um novo protótipo ou matriz reprodutora e assim cumprir o plano original de Deus. Por isso determinou que sem novo nascimento, que é a forma a qual Cristo reproduz, ninguém pode entrar no reino de Deus. O contraste entre a escolha e os resultados de cada um é apresentado no Novo Testamento. Acrescentei ao texto a seguir, entre colchetes, as distinções entre o primeiro e o último Adão para facilitar a visualização da comparação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, o primeiro Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o último Adão. Portanto, assim como por uma só ofensa do primeiro Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça do último Adão, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, o primeiro Adão,
muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, o último Adão, muitos se tornarão justos. Romanos 5, 17 e 19. Colchetes acrescentados para clarificação do argumento. Reconhecidos tais fatos bíblicos, não penso ser simples coincidência, por um lado, o primeiro Adão ter pecado ao desobedecer a Deus em uma proposta que envolvia comida, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto Jesus, o último Adão, ter sido primeiramente tentado também com comida. Nos dois casos, vale realçar que o alimento era apenas a maquiagem com a qual Satanás oferecia seu produto. O que ele queria, de fato, era levar ambos à desobediência, à quebra dos princípios divinos. O Evangelho de Mateus sinaliza que Cristo já havia jejuado 40 dias e 40 noites. A proposta não era que Jesus quebrasse o jejum, tanto que o maligno não lhe ofereceu comida, além de que jejuar 40 dias e 40 noites. Além de que eu, particularmente, penso que o jejum já estava completo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Mateus 4, 2. Creio que o que estava por trás da proposta diabólica era levar Jesus a lançar mão dos atributos da divindade, dos quais ele havia se despido temporariamente. Filipenses 2, 5, 8. A legitimidade da redenção realizada por nosso Senhor, exige que ele viesse à terra e vivesse como homem. Romanos 8, 3. De fato, despido dos atributos divinos, foi isso que fez dele o substituto perfeito para toda a humanidade. A tentação do primeiro Adão o levou à queda e à necessidade de redenção, o que foi prontamente prometido por Deus em Gênesis 3,15. A tentação de Jesus visava, ao meu entender, a comprometer a redenção que estava sendo disponibilizada. É diante desse contexto que precisamos olhar para Jesus como exemplo de obediência. Portanto, voltado à declaração, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4. Questiono o que significa viver da palavra de Deus. 2 tipos de alimentos. O primeiro aspecto da resposta envolve o reconhecimento de 2 tipos distintos de alimentos, o natural e o espiritual. E qual é a razão de haver 2 tipos distintos de alimentos? Jesus afirmou: o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. O nascimento natural nos fez seres naturais, que necessitam de alimento natural para a subsistência. O próprio Deus foi quem determinou que assim fosse. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Gênesis 2,16. E a Escritura ainda afirma: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. 1 Coríntios 6,13. O nascimento espiritual, ou novo nascimento, fez-se-nos seres espirituais, que necessitam de alimento espiritual para a sobrevivência. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2, 2. Referindo-se aos israelitas em seu êxodo do Egito e Canaã, enquanto estavam no deserto, Paulo declarou que eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Tanto um tipo de comida quanto o outro são importantes e necessárias. Quando Jesus disse que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que provém da boca de Deus, não negou a necessidade de pão natural. Ele apenas adicionou a necessidade do pão espiritual. Cada um deles possui valor, propósito, e Paulo condenou aqueles que exigem abstinência de alimentos de Deus, que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4,3. E com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. E na sequência, deixou clara a razão pela qual o fez. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, do 4 ao 5. Ou seja, o alimento natural, além de necessário, é uma dádiva divina e deveria ser visto como tal. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Deuteronômio 8:10. Contudo, como advertiu nosso Senhor, a vida é mais do que alimento. Lucas 12:23.
A advertência de Cristo deveria levar-nos à percepção de que precisamos igualmente de alimento espiritual, mas não só isso, também de um alimento natural, pode concorrer com o espiritual. De que forma se dá essa concorrência? Consideremos outro episódio da vida de Jesus. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. João 4, 5, 8. O texto revela a necessidade de descanso que Jesus tinha, bem como a sua necessidade de comer. Por isso, os discípulos foram atrás de mantimentos. Enquanto eles se ausentaram, Cristo passou a ministrar a uma mulher samaritana. Além de revelar detalhes da vida dela, também revelou a si próprio, pela primeira vez, como Messias prometido. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aqui há um desdobramento importante. A mulher, impactada pelas palavras de Jesus chamou a cidade toda para ouvi-lo. Versículos posteriores indicam que muitos vieram a crer em Cristo, tanto pelo testemunho da mulher como do próprio Senhor, que ficou mais 2 dias pregando em Samaria. João 4, 39 e 42. Exatamente no momento daquele desdobramento, tão importante ao avanço do reino de Deus, e aqueles samaritanos que seriam alcançados, os discípulos de Jesus chegaram com comida e passaram a insistir com ele que comesse. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: "Mestre, coma." Mas ele lhes disse: "Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem." Então os discípulos começaram a dizer entre si: "Será que alguém lhe trouxe algo para comer?" Jesus lhes declarou: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Jesus Cristo destaca mais uma vez os distintos tipos de alimentos. O fator, porém, é que enquanto seus discípulos estavam focados no alimento natural, Nosso Senhor estava focado no espiritual. O ato de oferecer comida em si não era errado. Paulo fez isso com aqueles que estavam com ele em um navio, prestes a naufragar. Hoje é o 14º dia em que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, mas disto depende a sobrevivência de vocês. Atos 27, 33 e 34. Aquela não era a melhor hora para prosseguir em um jejum prolongado. Eles teriam de nadar para garantir sua sobrevivência e, portanto, necessitaram de energia proveniente do litoramento. A questão dos discípulos oferecendo comida a Jesus, contudo, pareceu-me diferente. É como se eles estivessem insinuando que comer era mais importante que ministrar aos samaritanos. A fome é um dos instintos mais básicos e possui o poder de orientar a vida do ser humano. Cristo a usa como exemplo quando diz: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra." Sua resposta aos discípulos indica que a obra de Deus era prioritária, até mesmo em relação à comida, mas também fornece luz sobre o que significa não viver só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Trata-se de mais do que ler a Bíblia e meditar nela, mas andar em obediência à palavra. Isso é fazer a vontade de Deus. Embora necessitemos dos 2 tipos de alimentos e o alimento natural seja lícito, podemos facilmente ficar distraídos com questões naturais e encontrar-nos tão absortos por elas a ponto de perder a percepção
daquilo que é espiritual, ou seja, o natural não pode concorrer com o espiritual. A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com as perseguições, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os sem frutos não chegam ao amanhecer, não chegam a amadurecer. Lucas 8, de 14. Eu não hesitaria em relacionar a comida como um dos grandes prazeres da humanidade. A advertência foi repetida no contexto da volta de Cristo. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Lucas 21, 34. O coração aqui não é uma referência do órgão físico que bombeia o sangue, mas ao ser espiritual, e esse pode se sobrecarregar com os excessos naturais. Já os excessos, por sua vez, não devem ser entendidos apenas como aquilo que é pecado, mas também acontece com coisas lícitas e até como bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Fonte versus saciedade. Fome versus saciedade. A fome é um dos mais básicos instrumentos humanos e é aplicada da forma alegórica, muitas vezes para expressar um profundo anseio ou necessidade por causa das coisas. Jesus afirmou: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5, 6. Essa fome e essa sede não são literais. O Salmo 42, atribuído aos filhos de Corá, também declara: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42, 2. Novamente, não se trata de sede literal, assim mesmo de anseio profundo. E sim mesmo de anseio profundo. A saciedade também não é representada exclusivamente na perspectiva da literalidade. Atende para as chaves de Cristo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Com isso, em breve, convido a refletir comigo sobre algumas afirmações feitas no Sermão do Monte. Era, em primeiro lugar, a afirmação: bem-aventurados são os que agora têm fome, porque serão saciados. Lucas 6:21. Em segundo lugar, a declaração: ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês não passarão fome. Lucas 6:27. Lucas 6:25. Se tais afirmações são interpretadas somente por um ponto de vista literal, temos um sério problema. Qual? A primeira distinção entre as frases encontrada no início e na consequência de cada uma delas, bem-aventurados e ai de vocês. Ou seja, a primeira frase estaria sugerindo que ter fome para depois ser saciado configura um evento positivo, enquanto o segundo, que está saciado e algo negativo, passível de punição, no caso a punição seria fome. O que se gera é um ciclo repetitivo, levantando os problemas a alternarem continuamente de lugar. Os famintos seriam recompensados com saciedade, mas a partir do momento em que estiver farto, seriam julgados com fome. Ao voltarem ao estado de fome, seriam novamente saciados. Dessa forma, o ciclo jamais se interromperia. A única forma de as declarações de Jesus fazerem sentido e percebendo que ele não fala de fome e saciedade literais, a fome pelas coisas espirituais nos leva à saciedade espiritual. Entretanto, alguém pode estar farto, sem apetite pelas coisas espirituais, e acabará passando fome. Permita-me exemplificar melhor. As mães modernas são um pouco menos rígidas que as antigamente. Eu sou de uma época em que elas, a minha mãe certamente está inclusa nesse grupo, não permitiam que os filhos comessem entre as refeições, especialmente o que chamava de bugigangas, como doces e salgadinhos. Por que elas eram rígidas com isso? Porque quando os filhos comiam entre as refeições, acabavam perdendo o apetite para os alimentos mais importantes e necessários? Penso
que seja um bom paralelo do que acontece com muitos cristãos. Entretanto, empaturrando a alma com tanta coisa que já não encontraram mais espaço para o apetite espiritual. Em suma, a fartura natural pode contribuir com a indiferença espiritual. Amém, pessoal? Por hoje é só. Boa noite, até amanhã.